boa noite a todos e a todas. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje com uma psicanalista, a Michelle Kamers, que vai falar sobre narcisismo e amor. Olá, Isabel. Seja bem-vinda. Olá, Maria Helena, boa noite. Esperar só a Michelle entrar aqui pra gente começar. Samantha, o pessoal da psicologia vai aparecer em peso hoje. Boa noite, Adriano, sempre presente. Já é a segunda convidada psicanalista que eu tenho aqui. Normalmente são professores de filosofia, né? Mas é a segunda psicanalista e virão mais por aí, né? O doutor Alfredo Simonetti também já confirmou em setembro. Vou fazer uma live com ele. Ele que inclusive há pouco tempo atrás esteve no Café Filosófico, né? Pronto, a Michelle entrou. Finalmente chegamos ao momento dessa live, depois de chuvas, trovoadas. Essa live por pouco não acontece no saguão do aeroporto, mas aí a Michelle teve a viagem antecipada e finalmente deu certo, estamos aqui, né? E a Michelle, ela vai nos falar sobre narcisismo e amor. Vou fazer uma pequena apresentação acadêmica, apesar da maioria das pessoas que estarem entrando aqui, o pessoal da psicologia está em peso, né? Nunca vi tanto psicólogo, não sei o que psi, não sei o que psi, um monte de psi entrando, né? Tu nunca vi tanto, né, Hugo? Então, a minha convidada é a Michelle Kamers. Hugo, só uma pergunta. Tu tem feito as lives com filósofos, pensadores, Eu né, fiz de uma maneira geral, né? mais professores de filosofia, mas eu fiz com a Alessandra Fortunati, que é psicanalista também. Você é a segunda psicanalista e também eu já fechei com o Alfredo Simonetti, que também vai fazer agora em setembro. Então já são 3, né, da área da psicanálise. Mas eu fiquei impressionada. Tu fez live com a Márcia Tiburi também. Pô, né? Eu mandei uma mensagem para ela, ela disse, eu topo, bora fazer? A gente fez. Bem assim. Ela com 130 mil seguidores, viu minha mensagem, aceitou e a gente fez a live, né? Deu certo. Claro. Então, a Michelle Kamers, ela é graduada em psicologia, mestre em educação, doutora em psicologia escolar pela USP, mas fez aquele estágio doutoral na França, né? Tem vários artigos publicados, tem 2 livros, né? Por uma nova psicopatologia da infância e da adolescência e desafios atuais das práticas em hospitais e nas instituições de saúde. E o tema que a Michelle sugeriu, então, para explanar aqui para a gente é narcisismo e amor. Michelle, a gente já teve muito contato por WhatsApp, directs, e finalmente a gente está se vendo, né? E finalmente você vai poder falar um pouco desse tema que você escolheu aqui para a gente. Então você tem a palavra, muito obrigado, boa noite. Hugo, primeiro para mim foi uma surpresa, né? Alguém de Pernambuco me convidar para fazer uma live, né? E aceitei com o maior prazer, e acho que o tema ele é muito relevante. Claro que não tem só a ver com a pandemia, né? Mas primeiramente com o momento atual, né? Histórico, político e social que a gente vive. Talvez poucos momentos na história nós vimos tantas demandas de retorno a um certo totalitarismo, demandas de retorno a uma lógica totalitária, né, da busca por um pai todo-poderoso, da busca... Né, e é interessante porque o que esses momentos em que a gente percebe em que há um certo retrocesso, quer dizer, como se aquilo que nós tínhamos até então construído e que de alguma maneira nos balizavam, né, na vida civilizada, no pacto, a partir do pacto civilizatório, a gente viu desmoronar em pouquíssimo tempo. Né? Quer dizer, como se são momentos em que o valor da vida ele passa a ser questionado, né? E aí então me veio, né, interessante, uma propaganda, que na verdade ela, né, eu vou falar brincadeira, porque se trata de uma criança, né? Acho que algumas cenas que chocaram o mundo foi a cena do Alan, aquele menino na praia. Por exemplo, aquela foto do menino morto na praia. E é preciso lembrar
que naquele momento tinham pessoas que estavam pegando praia, tomando sol na praia, né? E tinha ali, né, no Rio de Janeiro aconteceu uma cena parecida, né? Um corpo na praia e as pessoas jogando vôlei, se divertindo, né? E eu lembrei de uma propaganda, na verdade não é uma propaganda, enfim, é um vídeo eu não sei se é da Unesco, enfim, em que aparece uma menina vestida de pedinte, né, de pedinte na rua, pedindo esmola, e as pessoas passavam por ela e escondiam a bolsa. E aí eles fazem uma segunda tomada do vídeo, em que a menina vai para o restaurante, né, Isso. e toda arrumada, né, e aí as pessoas convidam ela para sentar na mesa, mas era a mesma menina. Quer dizer, o que isso nos dá a pista? Né? Que tem aí uma lógica narcísica que rege e determina as relações sociais. Né? Então, quer dizer, quanto mais... É interessante porque, né, o Lajonquière tem uma expressão interessante, porque assim, né, quer dizer, né, você tem, então, a mesma criança, quer dizer, né, é interessante, né? A gente diz assim, as crianças, pelo bem das crianças, depende de qual criança. É. Se é a criança que se aproxima do narcisismo parental, né, que é o que o Sérgio Leclerc no livro Mata-se uma Criança vai falar da criança que eu não fui, né, quer dizer, né, da criança que ele chama, né, joia cintilante, a criança que sustenta para os pais a promessa de ser o adulto que não foi, que sustenta para os pais a promessa de ser a criança que não foi. Toda plena, gozante, que realiza o sonho parental, aí sim. Mas se a criança que se afasta disso é a criança abandonada, a criança jogada fora, é a criança que me ameaça. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Quer dizer, que se a gente não lança, né, uma reflexão séria e mais, se inclui nela, né, com responsabilidade, né, no sentido de se perguntar, né? Então, nesse sentido, assim, eu como psicanalista, né? Quer dizer, de que maneira, né, a psicanálise pode, né, vir a tratar disso de uma maneira séria e produzir uma reflexão interessante em relação a isso. Né? Me parece que é um início de um bom caminho. Né? O termo narcisismo, obviamente que quem está assistindo vai lembrar que o termo não é, né, um termo psicanalítico por si só, mas é um termo que ele vem, né, lá dos gregos, né, de um mito muito conhecido chamado o mito de Narciso, em que é interessante porque repete um pouco a fórmula do Édipo, né? Vamos até o oráculo, né? Vamos até o oráculo perguntar se, né? E é interessante a pergunta da mãe de Narciso se ele teria vida longa, né? E o oráculo diz, ele vai ter vida longa dependendo de uma coisa, se ele não conhecer a si mesmo. E é curioso porque, né? Então, ele era muito cobiçado, Narciso, extremamente cobiçado pelas ninfas, e tem uma ninfa em específico que se apaixona enlouquecidamente por ele, a ninfa Eco. E a ninfa Eco, então, tem o seu amor negado, né? E aí a gente poderia pensar, né? Quer dizer, os efeitos de despedaçamento e de desmonte narcísico de alguém quando tu vê o seu amor recusado por um outro, né? Negligenciado, negado por um outro, e então Eco decide fazer uma vingança. Ela consulta e aciona Nêmesis, se eu não me engano, e pede uma vingança, e a vingança é, então, que Narciso se apaixone profundamente por alguém e tenha o seu amor negado, né? E qual é a vingança? Qual é o castigo, né? Que ele então se apaixona por a sua própria imagem, né? E é curioso porque, né? Quer dizer, eu já vou tratar disso psicanaliticamente falando, agora estou só falando do mito, né? Mas quer dizer, e é preciso lembrar quem era Narciso, né? Narciso era um solitário, sozinho, quer dizer, alguém que estava muito pleno, né? Na sua própria condição, né? Quer dizer, como se era alguém que não precisava de ninguém, alguém que não, enfim, que não tinha laço com o outro, né?
que é interessante que, quer dizer, a realização, o destino de Narciso se cumpre com a morte, onde, de fato, ele só consegue encontrar, né, a sua outra metade, porque aqui eu estou retomando também toda a formulação grega acerca do amor, já para essa mão dos dois temas, quando então, quer dizer, né, o sujeito é dividido, e quando ele sofre por essa operação de divisão, ele então passa a vida tentando reencontrar o objeto perdido, ou como a gente fala em psicanálise, ou a sua outra metade, né? Que a gente poderia pensar, quer dizer, que o reencontro, psicanaliticamente falando, com a sua outra metade, ou, né, ou o encontro com o objeto perdido seria a realização da morte. Freud, a partir dessa premissa, eu vou indo, tá? Hugo, tu já viu live minha, eu vou falando, não me preocupam, eu não preparo, eu leio umas coisas, mas eu vou falando. Tenho certeza que ninguém vai reclamar. Já botaram de coração aqui. Sério, a Michelle falando para mim é poesia, então pode ter certeza que ninguém vai reclamar disso, não. E aí, é interessante, Hugo, porque, né, o Freud vai formular o conceito de pulsão de morte para falar dessa busca, desse reencontro com o objeto supostamente tido e perdido, né? Porque o que seria o encontro com o objeto perdido, se não um encontro com aquilo que me completa? Quer dizer, aquilo que me deixa pleno. Aquilo, quer dizer, então seria, quer dizer, quase o encontro com o gozo absoluto. E o que seria para Freud, quando ele vai formular, ali no capítulo 7, de interpretação dos sonhos, quando ele vai pouco a pouco formulando uma teoria sobre o aparelho psíquico na sua obra, o que ele vai falar? Que justamente o psiquismo, ele se institui, né, por uma tensão. Quer dizer, então, o psiquismo se institui por uma marca entre o antes e o depois, que a gente poderia dizer, quer dizer, pela própria operação de presença e ausência materna, que vai instituindo um antes e um depois, produzindo o que Freud vai chamar de traços minêmicos. Isso está no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, no capítulo do Pente. Tá? Bom, interessante porque o que seria um narcisismo? Quer dizer, e mais, como é que o Freud vai constituir o conceito, ou construir o conceito de narcisismo na sua obra? É interessante porque, se a gente for fazer uma investigação um pouco mais aprofundada na obra freudiana, a gente poderia dizer, apesar do texto sobre o narcisismo em introdução ser um texto de 1914, o texto do narcisismo ele já começa a ser desenhado muito antes. E ele aparece na segunda edição dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, né? Depois vai aparecer em Totem Tabu, depois aparece no caso Schreber, e ele vai aparecendo em diversos textos, né, em que Freud vai, quer dizer, ele está muito interessado, e mais, como é que a ideia de narcisismo vai aparecer para o Freud? Por que ele começa a se interrogar sobre o narcisismo? Quando ele começa a se interrogar sobre a paranoia, sobre o fenômeno da paranoia, junto com alguns psiquiatras de Zurique. Por que isso nos interessa? Né? Porque quando a gente fala em narcisismo, a gente fala de uma operação fundamental de diferenciação é outro. Porque é a instituição do narcisismo que vai, de alguma maneira, né, demarcar essa diferença o outro. Porque, veja, no primeiro momento, né, porque o que acontece no fenômeno da paranoia? O eu e o outro estão confundidos. Quer dizer, na paranoia você tem quer dizer, é quase como se isso, eu estava lembrando agora, tomando banho e tal, eu me arrumei, eu me perfumei, e aí eu comecei a rir sozinha, por quê? Porque eu lembrei de uma entrevista que eu fui dar para um programa de televisão, foram filmar na minha casa, e aí o pessoal do programa começou a rir de mim que eu me perfumei. Eles disseram assim, ó, não te preocupa, que não vai sair nas câmeras. Mas isso é narcisismo. Porque o que é o narcisismo? É essa, de alguma maneira, essa película
que me protege da invasão do outro. Percebe? Então a gente costuma falar coisas complicadas. Assim, ele é muito narcísico. Calma, gente, calma, vamos por partes. Uma coisa de cada vez. Então, primeiro, quer dizer, de alguma maneira, o narcisismo passa, ele passa pela constituição de um sujeito. Então, como é que se funda o narcisismo? Então, vamos tentar pensar, quer dizer, então, a psicanálise parte do pressuposto que, primeiramente, não tem um sujeito, tem um bebê, que é puro organismo, que é puro corpo, mas que já tem uma imagem de si antecipada no olhar e no discurso do outro. Né? Em psicanálise lacaniana, falando do grande outro, encarnado primeiramente pela mãe, ou quem exerça, ou quem ocupe, né, essa função, né, que a gente vai nomear de função materna. Então é interessante porque, antes mesmo do bebê vir ao mundo, a mãe fala com o bebê de uma maneira como se ele tivesse vida própria. Então, quer dizer, no primeiro momento, é como se essa imagem, que depois vai ser ortopédica para esse bebê, ela está antecipada no olhar e no discurso do outro. A partir do quê? Do narcisismo parental. Então, eu vou ler rapidinho a frase do Freud, lá do Introdução ao Narcisismo, que ele diz assim, ó, olha que lindo, ele diz assim: se prestarmos atenção à atitude dos pais afetuosos para com seus filhos, temos de reconhecer que ela é uma revivescência e reprodução de seu próprio narcisismo, que de há muito abandonaram. Assim, eles, os pais, se acham sob a compulsão, olha a palavra, Hugo, a compulsão de atribuir todas as perfeições ao filho. Além disso, sentem-se inclinados a suspender, em favor da criança, o funcionamento de todas as aquisições culturais que seu próprio narcisismo foi forçado a respeitar. Ou seja, quer dizer, né, nesse sentido, quer dizer, como se o narcisismo coloque em risco a civilização. A doença, a morte, a renúncia ao prazer, restrições à sua vontade própria não atingirão. As leis da natureza e da sociedade serão abrogadas em seu favor. Ela será, mais uma vez, realmente o centro e o âmago da criação. Vossa Majestade o bebê, como outrora nós mesmos imaginássemos que nós tivéssemos sido. Né? Quer dizer, é isso. Né? Então, quer dizer, de alguma maneira, os pais, então, né, vão depositar sobre essa criança a promessa e a esperança de que ela case com o advogado que a mãe não casou, né? Faça a faculdade que ela não fez, tenha a bicicleta que ela não teve. Obviamente que, quer dizer, então nesse sentido é quase como a gente já nesse primeiro momento tem aí uma questão que precisa ser colocada, quer dizer, como se o narcisismo parental, ele entra de alguma maneira em confronto com a instância social, civilizatória necessária para fazer dessa criança gente. Porque, de alguma maneira, essa criança está tomada como, quer dizer, né, como objeto capaz, né? Quer dizer, como, né, aquela criança que vai realizar o sonho parental. E, nesse sentido, quer dizer, o que a gente observa na clínica, né? Pais, né, e aí é interessante, né, que, de alguma maneira, quer dizer, não conseguem dizer não para o seu filho, porque dizer não para o seu filho implicaria necessariamente dizer não para si mesmo. Né? Então, nesse sentido, é curioso porque, né, quer dizer, então, nessa lógica, quer dizer, o que vai acontecer? Então, é como se a criança se visse sendo falada e desejada no campo do outro. Né? Interessante, porque, né, só que para isso acontecer, ela se vê sendo falada e desejada no campo do outro, tem que haver um segundo momento. Porque no primeiro momento, se a gente for observar uma mãe e um bebê, né? Quer dizer, a mãe diz, e o bebê faz, né? Quer dizer, é esse encontro de plenitude, de total realização, que não há ali nenhuma diferença, nenhum mal-estar. Quer dizer, ali a gente está no campo, literalmente, de dois fazer um. Que é no momento que o Jean Berger, num livro chamado O Corpo na Neurologia e na Psicanálise, vai nomear como o momento do transitivismo, em que a mãe fala pelo bebê e responde pelo bebê. Ela diz assim, ó,
Né? Interessante, porque ela sustenta ali, isso é fundamental. Né? Quer dizer, a gente acha que o narcisismo é ruim. Né? Não, ela sustenta pelo bebê a posição desse bebê como falante, como desejante, né? E ela diz, nós vamos passear. Né? Mamãe, eu quero passear. Quer dizer, mesmo que ele ainda não fale, ela sustenta essa imagem dele falante. É isso que Lacan vai retomar em sua obra o conceito de narcisismo trabalhando a partir do operador intitulado o estadio do espelho. E o que é o estadio do espelho, senão essa operação em que a criança se vê falada no campo do outro, né? E ela, a partir disso, né? Quer dizer, vai constituir uma instância do eu. O que é o conceito do eu para a psicanálise? Fundamentalmente para Lacan. Lacan vai dizer, o eu é um mosaico de objetos perdidos. O que é um mosaico de objetos perdidos? Um mosaico identificatório. Né? Quer dizer, então, isso está muito para além de papai e mamãe. Agora, quando eu digo assim, para a criança ver sua própria imagem refletida num espelho, quer dizer, para ela poder ver sua imagem no campo do outro, necessariamente ela não pode mais satisfazer a mãe. Né? Então é interessante porque quando a mãe então diz assim, né? Não, assim mamãe não gosta. É como se a mãe aponta por uma direção que está para além da mãe. E aí ela já começa a estar regulada pelo pacto civilizatório. Quando a mãe diz assim, não, eu não vou mais te dar de mamar. Não chega, você vai dormir no seu quarto, o que ela está dizendo? Ei, mamãe está regulada pelo pacto civilizatório também. Mamãe está submetida a esse pacto. Portanto, quer dizer, a mãe ali coloca o bebê na posição de sujeito. Percebe? Sujeito submetido às regras, ao pacto social, que é regulador da vida civilizada. Tá claro isso? Então, a partir disso, obviamente, que o sujeito vai lançar a pergunta, tá, mas não era tudo na tua vida? Tá, e agora tu quer o que de mim? Retomando a pergunta ali fundamental do estadio do espelho, tá, tu queres o que de mim? E nesse momento, a mãe não responde mais. Ela diz uma coisa, ora diz outra. Quer dizer, o que quer dizer isso, né? O que tu queres? A mãe própria não sabe. Né? Então é interessante porque aí quer dizer, na lógica edípica, o que começa a acontecer? Quando a criança começa a perguntar sobre o desejo materno, o que ela encontra? Se a mãe está como mulher na relação, na família, ela, quer dizer, ao se perguntar da mãe como a da mãe do desejo materno, ela necessariamente encontra a mulher como mãe, que para a criança é um enigma. Ou seja, enigma que somente se constitui se a mãe tiver algo para além dela. Então é interessante porque, veja, é o olhar da mãe para outras coisas que lança o olhar da criança para outras coisas. E é muito bonitinho ver isso nos bebês, quando aí os bebês passam a se interessar pelas outras coisas também. Parece uma antena parabólica. Eles olham para tudo. Num primeiro momento não era assim. Era só a mãe. Num segundo momento, não. O social passa a interessar. O amante da mãe passa a interessar. Não necessariamente precisa ser o pai. O trabalho da mãe passa a interessar. Eu nunca me esqueço uma paciente que conta que ela dizia assim, a mãe, onde é que tu vai? Ela dizia, eu vou trabalhar na Caixa. Trabalhar no Caixa Econômica Federal. E a menina imaginava a mãe trabalhar dentro de uma caixa. Quer dizer, o quanto essa memória, né, da mãe saindo, da mãe tendo outras coisas para além dela, quer dizer, marca essa criança. A ponto dela ter essa lembrança muito bem estrada. E, obviamente, que é uma lembrança encobridora que encobre muitas outras lembranças que são fundamentais no processo de análise da paciente. Estou falando isso por quê, Hugo? Veja, para a gente entender que aí, quer dizer, quando a partir desse momento em que a criança vê a imagem de si no campo do outro, o que ela vai fazer? Vai se lançar uma pergunta, o que o outro quer de mim? E é uma pergunta que não se circunscreve exclusivamente em relação à mãe, mas é uma pergunta que ela vai ser levada na vida social afora. Que isso, a gente vai para o social perguntando, tá, o que o outro quer de mim? Então, isso é muito visível na adolescência quando a operação, quer dizer, tanto o Édipo, tanto o estadio do espelho quanto o complexo de Édipo vão se reatualizar em virtude da mudança do corpo, que o corpo muda, obviamente, com a imagem,
E a resposta que eu construí na infância para responder quem eu sou no campo do outro não responde mais. E agora volta, é como se na adolescência houvesse uma reatualização dessas operações constituintes do sujeito, e ali é um segundo momento, quer dizer, que é decisivo. Por isso que, quer dizer, as estruturas clínicas, a neurose, a psicose, a perversão, quer dizer, são estruturas, ou muitas vezes uma estrutura limite, vão se definir nesse momento de adolescência. Por isso que, quer dizer, 90% dos surtos acontecem ali. Né? Nesse período, nesse momento. Quer dizer, né? Agora, é muito interessante porque, né, essa fragilidade narcísica que a gente vê na adolescência nos dá um pouco pistas do quanto a gente vira pele e osso. Porque é interessante, olha para um adolescente, Hugo, tenta observar por que ele precisa de tanta roupa. Porque ele está nu. Ele está em pele e osso. Então, é como se... Veja, essa película que eu falo, né? Do perfume, do batom, das roupas e tal. Né? Que isso, assim, de se olhar no espelho. Ah, eu sou. Né? O adolescente, quer dizer, ele se olha no espelho, o que ele vê? Ele se vê em frangalhos. Ele se vê literalmente em frangalhos. E para se proteger dessa pele e osso, porque é quase como... Se aquela imagem... Vamos dar um exemplo, que ele construiu na infância, não responde mais para ele quem ele é nesse momento, a pergunta retorna e ele se olha no espelho e é tudo muito estranho. O seio da menina é estranho, a barba do menino é estranha. É quase como, quem botou isso em mim? Quer dizer, olha para o espelho e vê um OVNI, vê uma coisa de outro mundo, é uma coisa horrorosa. Quer dizer, então, né, a gente que acha bonito, ai, que lindo, processos adolescentes, é horrível, é um sofrimento sem tamanho, é de uma dor doída que dói dentro do adolescente, que dói, que arde, que queima e que muitas vezes destrói, porque ele não aguenta o tranco. Por isso que, por definição, a adolescência é uma idade de risco. Por quê? Porque é uma idade que é muito, diria, muito propícia a suicídios, passagens ao ato e por aí vai. Né? Quer dizer, de se colocar em risco. Né? Agora, acho que tem um ponto interessante, quer dizer, que é justamente nesse momento de experimentação da própria adolescência, quer dizer, que o sujeito ali, ele está vivendo uma luta de titãs, que é um pouco deixar de ser objeto que realiza o sonho materno e passar a ter um lugar no social. E aí entra uma questão importantíssima, quer dizer, como de alguma maneira ele se encontra numa encruzilhada que é ou eu realizo o sonho materno, o sonho parental, de ser educado, lavar a louça que a mãe pede, ser obediente, ou, né, então, nesse sentido, quer dizer, de alguma maneira se infantilizar, né, assim, né, sabe aquela coisa, né, filho vai tomar banho, filho vai, quer dizer, quando o social passa a interessar para esse adolescente, necessariamente, Hugo, ele passa a fazer oposição. Porque é quase a encruzilhada, né, que ele se encontra, ela é muito bem discutida no filme Aos 13. Aos 13, literalmente escrito aos 13, tu deve ter visto, Hugo. Em que, quer dizer, ali se coloca um dilema, quer dizer, ou eu, né, quer dizer, me mantenho como objeto, que faço papai e mamãe gozar, ou eu vou para o social. E para ir para o social, necessariamente, eu tenho que fazer uma coisa chamada ruptura geracional, que é literalmente mandar o pai e a mãe a merda. Literalmente. Por que estou usando essa expressão dura? Porque literalmente é isso que o adolescente faz. Né? Então, quer dizer, o que é mandar o pai e a mãe a merda? Se não, desculpa a expressão, mas eu estou usando propositalmente essa expressão. Porque o que é mandar a merda se não, quer dizer, vai te catar. Quer dizer, é quase como, de alguma maneira, produzir algum tipo de furo nessa grandiosidade parental. De algum tipo de barra, algum tipo de corte. Né? E como é que o adolescente faz isso? Faz isso através dos seus pares, em que através dos grupos, né,
a frase engraçada diz assim, velho, a minha mãe é muito louca, cara. Quer dizer, é um pouco isso, assim, sabe? E aí, nessa hora, quer dizer, ele consegue, então, né, não sem sofrimento, é preciso marcar, diminuir um pouco o tamanho dos pais. Agora, veja que é importante, porque aí, quer dizer, o Jean Piaget vai dizer que a adolescência é justamente o momento da utopia. É o momento de sonhar. E o que é o sonho adolescente, se não o sonho de ter uma vida fora da família, para além da família? Ter uma vida, quer dizer, por quase que a minha pergunta é, né, quer dizer, que lugar então, o que eu quero ser quando crescer? Essa é a pergunta adolescente. E a partir disso, quer dizer, né, ele entra no campo da utopia. O que é entrar no campo da utopia se não começar a ter sonhos para além da família? E aí começa, eu quero viajar o mundo, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser aquilo. Quer dizer, né, a ideia de sair. Né? Então é interessante, porque o que os pais nessa hora, né, o que os pais vão dizer? Né? Que se produz ali um certo desconhecimento desse filho. Assim, né? Então eles tentam procurar nos amigos quem é a ovelha negra que está levando seu filho para o mau caminho. Né? É sempre o outro, né? Vezes, sem poder reconhecer que é um trabalho de separação necessária desse adolescente. Por que eu estou falando isso, Hugo? Porque, veja, se esse adolescente não faz essa operação de saída da família, de separação dos pais e, portanto, do luto dos pais da infância e do luto da sua condição infantil, da sua condição de criança, que é esse objeto que faz, né, os pais gozarem, ela fica aprisionada numa lógica narcísica que muitas vezes faz com que alguém não consiga sair de casa nunca. Fica aprisionada numa lógica quase como numa fantasia. Que se eu saio, papai e mamãe não sobrevivem sem mim. Percebe? Se eu saio, a minha mãe morre. E aí o sujeito ele é invadido por fantasias de morte. Se eu me separar de mamãe morre. E eu não suporto a morte de mamãe. Quer dizer, né? Então, acho que tem algo importante, porque a gente está falando, veja, de uma saída da família para o social que é fundamental para aquilo que Hannah Arendt, né? E aqui eu quero retomar um pouquinho do Totem Tabu, para aquilo que Hannah Arendt vai dizer no Entre o Passado e o Futuro, vai falar sobre, no capítulo A Crise da Educação, fundamentalmente, vai dizer assim, o que de alguma maneira é ser um adulto, né? Ela não diz dessa maneira, mas é assumir a responsabilidade pelo mundo. Assumir, então, o que ela vai dizer assim, o que é educar? Educar, né, à medida em que nós amamos o mundo suficientemente a ponto de educar as nossas crianças. Por quê? Porque se nós não educarmos as nossas crianças, o mundo está em risco, não a criança. E eu estou marcando isso. Né? Porque, de fato, quer dizer, quando a educação de uma criança fracassa, o mundo está em risco. O pacto civilizatório está em risco. Então, tomando banho hoje, estava lembrando, uma cena que me deixou profundamente consternada e horrorizada. Vocês devem lembrar, na época da prisão do Lula, ou na época da investigação, eu não lembro exatamente, porque já se passaram tantas coisas horrorosas aí nesse meio tempo. Eu quero deixar claro que não está em questão aqui posição política, de maneira alguma, fazendo uma leitura do que vem acontecendo aí nos últimos tempos. Eu vi cenas de pais dando bonecos, e vi na televisão, isso estava público, bonecos do Lula vestido de presidiário e as crianças com uma faca, despedaçando o boneco, assassinando o boneco. Quer dizer, como se, porque é Lula, vai. Ixi, não interessa se é Lula, se é Judas, se é Jesus. Porque veja, é interessante que foi isso que foi feito com Jesus. Vamos tentar pensar nessa metáfora, né? Quer dizer, é interessante porque aí a gente entra também num outro texto que Freud vai trabalhar, o tema do narcisismo, que é a psicologia das massas e análise do eu. Né? Então, o que quer dizer? O que eu quero dizer com isso, Hugo? Que
Isso aí. Né? O Freud, então, para poder falar da passagem da natureza à cultura, ele vai retomar, né, vai, né, falar, né, quer dizer, ele vai escrever ali sobre o mito da Horda Primeva, no texto do Totem Tabu, em que ele vai falar, quer dizer, de que no momento anterior à civilização nós vivíamos num estado de Horda Primeva. O que é um estado de Horda Primeva? É um estado regido pela lógica animal, um instinto. É lógico. É interessante porque essa cena que a gente vê, né, interessante né, quer dizer, onde não tem nenhum... Aquele filme Senhor das Moscas, ele nos lembra um pouco disso. O livro O Senhor das Moscas, ele também lembra um pouco disso, que é um pouco isso, sim, quer dizer, é a lei do mais forte. Eu peguei primeiro, eu cheguei primeiro, é a minha vez. O que a gente vê isso nas crianças, quer dizer, festa de aniversário, vamos estourar o balão cheio de bala, joga a bala para cima, quando vê, tem criança morrendo no meio. As crianças são capazes de se matarem por uma bala. Percebe? Inclusive, a gente escuta, às vezes, de notícias. Às vezes aparecem duas crianças brigando por um cachorro filhotinho. Arrancaram a cabeça do cachorro. É isso a Horda Primeva. Quer dizer, é isso. Quer dizer, o sujeito ele completamente submetido à ordem dos instintos. Quer dizer, à ordem da pulsão. O que é a ordem da pulsão? Um outro exemplo. Usuários de crack, vamos tentar pensar. Né? Quer dizer, o sujeito, quer dizer, ele tá em carne viva. Está na rua, tem umas casas. Quer dizer, o que isso quer dizer? Que quando desaparece essas balizas mínimas que nos permitem viver civilizadamente, a gente entra no campo da barbárie. Por isso que é tão preocupante as atitudes do senhor Jair Bolsonaro. Por quê? Porque é completamente fora do campo civilizatório. É quase como eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu penso o que eu quero, entendeu? Tem uma epidemia, mas um monte sem máscara. O que é isso? De novo, estou fazendo uma leitura, não estou entrando em posições políticas aqui, mas é quase como quando a gente entra numa lógica de que eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Assim, desse nível, eu estou no campo da barbárie. Porque foda-se o outro, foda-se a vida civilizada, foda-se o pacto civilizatório, foda-se a história, foda-se a vida. Eu estou em primeiro lugar. E aí a gente entra no campo do narcisismo, que justamente está no campo da pulsão de morte. Por quê? Porque na medida em que o narcisismo de um coloca em risco, quer dizer, aqui os reguladores mínimos da vida civilizada, quem está em risco é a civilização e o sujeito. Percebe? Agora é muito interessante, quer dizer, por que, de alguma maneira, né, o sujeito... Quer dizer, porque eu acho que tem uma pergunta aí, que assim, por que de tempos em tempos a gente, de alguma maneira, recorre a demandas totalitárias? Por exemplo, o que aconteceu, né, no nazismo na Alemanha. Quem teve a oportunidade de conhecer um campo de concentração, né, vai ter a dimensão mínima do horror que foi feito na Alemanha nazista. Eu tive a oportunidade, não sei se já, mas de visitar um campo de concentração e entrar nas câmaras de gás e ver ali onde que os corpos eram incinerados e vários museus na Alemanha mostrando, né, a propaganda nazista justificando, quer dizer, que era preciso justamente eliminar os judeus, os homossexuais, os negros, os deficientes físicos. Para quê? E aí é impressionante, porque é isso que Freud fala. Porque aí nós seremos plenos e felizes. Percebe que é um reencontro com um objeto? É a promessa de reencontro com o objeto supostamente perdido. Então, qual é a promessa que tem em jogo aí? Olha, você não está gozando plenamente, a economia não está boa, porque tem essa gentezinha aí que é diferente de você, que não é teu espelho, que tem que ser eliminada. Porque se a gente eliminar isso, essas pessoas, a vida vai ser completa.
Certo? Bom, o que a gente assistiu na Alemanha? Né? Quer dizer, que no primeiro momento os próprios judeus foram capturados por essa lógica e ajudaram. É quase aquele conto do Machado de Assis, pai contra mãe, que quem gosta das minhas indicações, recomendo muito assistir um filme com o Lázaro Ramos chamado Quanto Vale ou é por Quilo? Né, que retoma o conto Pai contra Mãe, do Machado de Assis, em que um capitão do mato, tão negro quanto os outros negros, né, vai capturar uma escrava que fugiu porque estava grávida. Né, e ele faz isso para sustentar o seu filho, aprendendo a mãe de uma criança. Por isso que o conto do Machado de Assis se chama Pai contra Mãe. Né? Então, quer dizer, o que eu estou falando com isso, Hugo? Que, quer dizer, de alguma maneira, né? Quer dizer, né? O narcisismo, ao mesmo tempo que ele é... Quanto tempo eu tenho ainda, Hugo? 19 minutos. 19 minutos, tá. De alguma maneira, né? O que a gente vê ali no, né, dentro dessa lógica, né, do narcisismo? Quer dizer, o narcisismo, quer dizer, ele é fundamental, né? Então, por exemplo, né, quando o sujeito se perguntar o que o outro quer de mim, é ali que ele vai construir, ou que vai formular, que vai responder, né? É a partir dessa pergunta que ele vai responder sobre o seu lugar. Então, em psicanálise, a gente vai chamar isso de fantasma. O que é o fantasma? Né? O fantasma é essa resposta que o sujeito vai construir sobre a pergunta, o que o outro quer de mim? E a partir disso, então, ele vai tentar responder a partir do quê? A partir do encontro com vários outros, certo? Por isso que o Lacan vai falar do eu como um mosaico de objetos perdidos, certo? Agora é interessante porque, né, o que a gente observa hoje? Né? Que cada vez mais a família, por estar movida por uma lógica extremamente incestuosa, em que, o que é uma lógica incestuosa? É assim, ó, né? Vamos supor, a gente é casado, aí tu diz assim, amor, eu vou no cinema. Ah, não, tu não vai sem mim. A lógica incestuosa é assim, você não pode ter uma vida sem mim. E eu não posso ter uma vida sem você. Então, na verdade, o que vai acontecendo aí? Vai se promovendo justamente a lógica amorosa, de dois fazer um. E chega um momento que fazem, e é interessante, alguns casais, a gente observa que fazem um mesmo. Tu olha para as criaturas, viraram irmãos gêmeos. Falam igual, se movimentam igual, se comunicam igual, percebe? Tudo igual. Parece que são a mesma pessoa. Quase. E é interessante que, às vezes, entre casais homossexuais, parece que viram literalmente duplo. Viram duas pessoas iguais. Mesma roupa, mesma, sabe? É interessante, é muito curioso observar o quanto isso acontece nas relações amorosas. Quer dizer, relações amorosas que, por funcionarem dentro de uma lógica estritamente narcísica, né? Então né, já situando uma outra questão, que o narcisismo em si não é bom nem mal. O narcisismo em si é o lugar em que ele é colocado que vai determinar a direção que ele vai. Ou seja, se é o narcisismo que conduz à vida ou se é o narcisismo que conduz à morte. Então, quer dizer, todo o narcisismo em que ele é aprisionante, em que ele é paralisante, em que ele busca justamente essa lógica de, quer dizer, de eliminação da diferença, de eliminação da tensão, de eliminação do conflito, de eliminação do mal-estar, a gente está no campo mortífero. Que é o quê? Que é no campo da pulsão de morte. Né? Quer dizer, então o que é isso? O que é o campo da pulsão de morte? É o cara que não sai de casa para não se incomodar. Né? Percebe? Então vou dar exemplos assim, né? O quanto o social bota o sujeito de trabalho. Quer dizer, o social, quer dizer, ele vem provocar rasuras, fissuras, fraturas no narcisismo do sujeito, mas é isso que põe o sujeito em movimento. É isso que leva a vida, é isso que reconduz e que recoloca cotidianamente o pacto civilizatório. Já vou finalizar com isso e abrir, tá? Agora, o que acontece? Quando o sujeito está aprisionado nele mesmo, né? Vou dar exemplos assim, né? Quer dizer, o sujeito, quer dizer, ele
E justamente ele começa a evitar o contato social, ele começa a evitar a ida para a vida social para poder se proteger das perguntas e interrogações que a ida para o social poderia colocar em sua vida. Então a gente está indo no campo, quer dizer, é quase como ele vai se fechando, então é quase como uma morte por inanição. É quase um coronavírus psíquico, o sujeito vai deixando de respirar, percebe? Ele vai deixando de respirar, ele vai deixando de viver, ele vai se intoxicando com a sua própria imagem. Né? E é interessante porque, quer dizer, agora, quando eu falo do pacto civilizatório, das condições, porque o lugar do narcisismo na cultura, ele não é regido por uma pessoa, mas ele é regulado, ele é determinado pelo lugar que o pacto civilizatório, o lugar da história, o lugar da vida civilizada tem um determinado momento da história. Percebe? Quer dizer, quando a vida está muito banalizada, quando tudo passa a ser tolerado, eu diria que a vida social passa a ser regulada pelo narcisismo. O que é isso? É aquela cena, né? Se tu me diz não, eu já te meto um tapa na cara, que o mundo acabou. Quer dizer, a tolerância necessária ao convívio social ela começa a desaparecer. Por quê? Porque nessa lógica de que a fala que aparece na boca de algumas pessoas, né? Essa história aí de preconceito é mimimi, meu amigo. Não é mimimi não, meu amigo. Não é mimimi não. Isso é um regulador. Travou, Michele. Travou. Não sei. A Margot, minha amiga, tá me ligando agora. Peraí. Peraí, cadê eu? Rejeita. Agora. Que ideia me ligar agora, Margot? Ela tá aqui me ligando, perguntando aqui, cadê a live? Alguém responde pra Margot, por favor? Não é possível isso. Cadê a live? Tá no fim da live, ela vai perguntar agora. Ai, gente. Ai. Bom. Diga que ela assiste depois. Margot, daqui a 12 minutos você entra e vê a gravação, tá? Não atrapalhe mais, não. Olha só. Hugo, então, quer dizer, não é mimimi. Porque essas coisas mínimas, quer dizer, quando a gente vai fazendo concessões a esses reguladores mínimos, a gente vai justamente minando esse mínimo que sustenta a vida em sociedade. Faz sentido isso? Então, é quase como o eu passa a ser mais importante que o nós. E quando o eu, narcisicamente, passa a ser mais importante que o nós, a gente já não está mais no campo da película que protege o sujeito quando ele vai para o social. Que é aquela pergunta assim, né? Quer dizer, né? Porque quando eu falo da película, quer dizer, é como se o sujeito, né? Ele se arruma, se perfuma, vai para o social, de alguma maneira, com uma fantasia do que ele é para o outro. E quando o outro olha, né, ele olha, e é interessante, né? Porque, quer dizer, vou dar exemplos aqui do que é o fantasma, né? O sujeito olha e diz assim, por exemplo, né? Se a gente fizesse uma brincadeira, Hugo, numa fila de alguma coisa, e perguntasse assim, escuta, por que você acha que aquela pessoa está te olhando? Tu imagina que as respostas vão ser muito variadas. Uhum. Né? Então, né, se perguntar para alguém, vai dizer assim, por que tu acha que ele me olhando? Eu acho que tá me paquerando. Para outra pessoa, por que tu acha que ele tá te olhando? Porque eu acho que eu tô gordinha. Para outro, por que tu acha que ele tá te olhando? Quer dizer, então, o que eu tô dizendo com isso? Porque eu saí mal arrumado hoje. Quer dizer, que a resposta é da ordem do fantasma. Então, nesse sentido, quer dizer, a gente não tem relação social, tem relação fantasmática. Tá claro isso, Hugo? Todas as relações são fantasmáticas. Por quê? Porque é o fantasma que vai mediar a relação entre as pessoas, correto? Agora é interessante porque, quer dizer, né? Então, isso é o narcisismo, que é essa película que permite o sujeito social e ter, de alguma maneira, uma hipótese
sobre o porquê que o outro olha para ele, por que o outro fala com ele, por que o outro não olha ou por que o outro não fala. E é isso que vai fazer, quer dizer, que vai produzir sofrimento ou não, mas a ida social sempre provoca algum tipo de interrogação e sempre provoca alguma pergunta que, Hugo, olha para mim, que é o que vai mobilizar, justamente o sujeito produzir algum tipo de abertura na sua vida. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo disso. Quando eu tinha 9 anos, é um exemplo que para mim é muito caro, eu gosto muito porque ele me marcou profundamente. Veja, quando é que a gente, quer dizer, começa a virar gente? Quando a gente vai brincar na casa do vizinho. Literalmente. Quando a gente começa a brincar na rua, quando a gente começa a ir pro social. E eu lembro que, quer dizer, quando a gente começa a frequentar, eu tinha 9 anos, comecei a frequentar a casa dos vizinhos, brincar na casa dos vizinhos, tal. E aí, veja, eu sou filha de comerciantes, e a casa de comerciante é uma casa bagunçada, não tem muito horário para as coisas. Tem, mas é que se vira nos 30, cada um se vira. O saco de pão tá na mesa, vai lá e come, te vira, né? E eu vou brincar na casa de uma amiguinha, que estudava na minha sala de escola, e tinha uma mesa colocada, linda, um pires, xícara e não sei o que, As pessoas que estão assistindo já devem conhecer esse exemplo, porque às vezes eu conto em vários lugares. E aí eu escuto, e tá tocando João Gilberto. Tocava João Gilberto, e eu saí de lá dizendo assim, cara, eu quero ser assim quando eu crescer. Literalmente. E aí eu vou em casa, pego uma fita cassete, vou lá, bato na porta, digo assim, tio, grava uma fita de João Gilberto para mim. E aí todos os dias, quando meu pai ia almoçar no horário do meio-dia, eu almoçava correndo, ia pro carro do meu pai, botava João Gilberto e ficava sentado escutando João Gilberto, porque escutando João Gilberto, eu me sentia mais parecida com eles. Olha que lindo isso. Veja, na minha família não é uma família de intelectuais. Na minha família nuclear, eu sou um que tem curso superior. Meus pais não tiveram, são daquela época que estudaram até quarta, sexta série. Os meus irmãos não concluíram a graduação. Mas, bom, isso não teve a ver com o que eu tive dentro de casa. Teve a ver com o que eu encontrei fora. O que eu quero dizer com isso? Que a saída da casa, ela promove o encontro com ideais que, antes de serem ideais de família, são ideais sociais. São ideais sociais e que, de alguma maneira, são ideais que servem, de alguma maneira, como um horizonte utópico que nos guia em busca de um mundo melhor. Por quê? Porque, veja, de maneira alguma o pacto civilizatório está garantido. De maneira alguma. Quer dizer, é quase como se a cada um, todos os dias, quando acordar, precisasse renovar esse pacto civilizatório, porque senão, de um dia para o outro, a gente pode entrar num estágio barbárie. Então, para finalizar, e aí eu abro para ti, Hugo, o que seria então? Quer dizer, né? Então, quer dizer, o narcisismo por si só não é bom nem ruim, e muito menos o amor. Né? Porque, veja, de alguma maneira o que eu estou apontando é que é justamente a saída da lógica narcisa que promove o encontro com o amor. Porque, veja, o amor dentro da família não é amor, é incesto. A realização amorosa dentro da família é impossível, porque seria a realização do incesto. Né? Então, o que você tem é a tentativa da criança em tentar realizar o sonho parental, certo? Então, mas, quer dizer, então, o que seria, né? Quer dizer, então, nesse sentido, quer dizer, o que seria o encontro com o amor, se não um encontro com o outro, o que é possível? Né? Quer dizer, é que é possível e que é autorizado, né? Quer dizer, ter um outro laço que não um laço familiar. Ou seja, né? Quer dizer, o que a gente, né, poderia pensar de alguma maneira, e aí eu gosto muito do Lévi-Strauss quando diz assim, né? E tem um livro do Philippe Julian, que diz assim, o título do livro, você tem que ler, Hugo, Abandonarás teu pai e tua mãe. Ele diz assim, para que a sociedade exista, é necessário que cada um possa romper com a sua família de origem e fundar uma nova família. Tá bom? É isso. Bom, temos pouco tempo, queria agradecer imensamente as citações que você coloca aqui, dá para escrever uma dissertação de mestrado, né? Até as pessoas estavam dizendo assim, eu adoro as citações. Ela fala e cita, ela vai citando os autores, né? E as pessoas anotando. Acho que não dá tempo de fazer
Só eu separei 12 perguntas, né? Não vai dar para fazer, claro que não. E queria lembrar o pessoal aí, que foi entrando depois, que a live ela vai ficar salva no meu Instagram, no meu YouTube. Vou disponibilizar para a Michelle. Se ela tiver algum tipo de complicação virtual, irei ajudá-la para ela também publicar no canal dela, certo? E aí teve algumas perguntas do pessoal que estava assistindo. E tem uma pergunta aqui da Priscila Psi Freitas. Como eu estava falando para você, tem muito psi aqui. E ela colocou assim, quando realizamos um desejo, a gente só tem aí 4 minutinhos, tá? Não sei se vai dar para responder. Quando realizamos um desejo, é uma pequena morte? Não, aí que tá, né? Quer dizer, veja, o desejo, para se manter vivo, ele não pode ser satisfeito. Uhum. Né? Então, quer dizer, né? Porque assim mesmo, eu vou dar um exemplo, tá? Eu quero, né? Eu quero porque quero morar na França, quero morar na França. Que você vai morar na França, o que você vai dizer? Mas não era bem assim. Quer dizer, que é um pouco o que é, né? Quer dizer, eu quero porque quero ter um filho. E aí quando o filho vem e rompe na realidade, quer dizer, de alguma maneira já se promove uma queda, uma ruptura com o sonho parental, percebe? Uhum. Então, quer dizer, esse encontro entre o que está na ordem da fantasia e o que está na ordem da realidade, ele é da ordem do impossível. Sempre haverá uma diferença. Então, Priscila, quer dizer, não, o desejo nunca se realiza, tá? Mesmo você querendo, não querendo. Eu vou dar um exemplo, que eu adoro coxinha. Coxinha. É gordo, mas eu gosto. Eu gosto de coxinha de galinha. E aí, em Florianópolis tinha uma confeitaria e tal. Quando eu ia lá, eu ia comer a tal da coxinha, mas era sempre diferente. Nunca era a mesma coxinha, Hugo. Então, isso é um exemplo de que, quer dizer, é impossível o reencontro com esse objeto primeiro. Primeira questão. Segundo, o que a psicanálise vai sustentar? É impossível a realização de um desejo, mas é possível a sustentação de uma posição desejante. Percebe? Porque o que a psicanálise vai assinlar? Que o objeto ele é menos importante, mas quer dizer, o objeto não é o objeto em questão, mas o que está em questão é uma posição desejante e eu acrescento, junto com a Nari, uma posição desejante e responsável pelo mundo e pela vida. Isso tem algo que a psicanálise tem a contribuir. O laço social é justamente sobre isso, porque veja, quando eu postei hoje à tarde sobre a questão do narcisismo, né, dos analistas, eu diria o seguinte, quer dizer, que não adianta, né, vir aqui em live falar de narcisismo e amor, né, porque assim, quando eu falei numa live anterior sobre o gozo e o amor, quer dizer, o modo como um analista, e amanhã tem a live da função de semelhante com a Rosa Mariotto, que vai ser um arraso também. E na quinta tem com a Escola Beabá também. 3 lives seguidas, todos os dias, eu vou me divertir. Estou aqui dando risada. Mas olha só, que bonito, né? Quer dizer, né? Quer dizer, então não adianta, quer dizer, por isso que a psicanálise vai falar, quer dizer, não adianta, não se trata de falar dessas questões teoricamente, mas de tratar essas questões em sua própria análise. Percebe? Porque veja, o modo como eu também respondo ao outro, né? Porque assim, muitas vezes a gente vai numa instituição psicanalítica, o que a gente vê? É um bando de narciso. Isso só falta sair nos cabelos. Quer dizer, então, nesse sentido, quer dizer, também aponta para algo importante, quer dizer, né? Que não é algo, quer dizer, que para poder tratar disso, eu preciso me incluir nisso. Porque senão são palavras do vento. Isso. Senão são palavras do vento. Temos ainda tempo? Não, 30 segundos. É só para se despedir mesmo. 30 segundos? É. Mas então, só para finalizar isso, Hugo, depois tu me liga, a gente conversa. Apareceu o reloginho agora, 27 segundos. Ou a gente faz uma segunda. O Instagram aparece o relógio e encerra, tá 20 segundos agora. Ele faz uma contagem regressiva e encerra. Se fosse 20, eu, ficaria 19, mas ele vai encerrar. Né? Então, assim, né, Hugo, só para finalizar, tá? Então a gente, em outro momento, retoma isso, né? Mas eu acho que o fundamental nisso, né?